Hey galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória na escrita. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Mariana Ferreira, sou escritora do livro O Que Não Desejar de Natal, como vocês podem realmente perceber, e eu falo sobre livros aqui no meu canal do YouTube, mas também estou tentando trazer um pouco sobre a minha vida de escritora, enfim, estou tentando mesclar um pouco os vídeos aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo e ativa as notificações, assim você recebe os vídeos assim que eles saem e não perde nada. Ah, e sobre o livro, eu vou deixar o link aqui na descrição e também passando na tela para vocês, do meu site, onde você pode saber mais sobre O Que Não Desejar de Natal, onde você pode ver o book trailer, a sinopse, as resenhas do pessoal, conhecer realmente um pouco sobre o livro, quais são os brindes que vão com ele, e quem sabe você queira adquirir esse romance natalino que traz a reflexão. Será que aquilo que você deseja é realmente aquilo que você quer? Será que você está disposto a arcar com as consequências do seu desejo? Fica aí o questionamento. Mas o que eu posso garantir para vocês é que O Que Não Desejar de Natal é uma história que tem uma leitura muito fluida e é muito levinho, gente. Rapidinho você consegue ler. Então, assim, vão lá, dê uma olhadinha no book trailer também, porque essa pode ser a sua leitura de Natal. Então, vamos lá. Onde que tudo começou? A primeira coisa que muitas pessoas me perguntam é isso, gente. Como que surgiu essa vontade de escrever e de publicar livros? São perguntas que eu realmente recebo muito. E assim, gente, pra mim é até uma pergunta engraçada, porque desde que eu me lembro, sempre gostei muito de escrever. Mas eu sempre fui uma criança muito tímida. E eu acho que por isso, muitas das pessoas ficam meio surpresas quando eu falo que eu já publiquei um livro e tudo mais. Porque eu sempre fui a criança que não conversava muito, era realmente mais introspectiva mesmo. E agora que eu tenho uma comunicação melhor, eu gravo vídeos pro YouTube, tenho falado em alguns lançamentos de livro, tem vídeo no canal da Fliconquista e em breve também vai sair o lançamento que eu tive em Brumado. Então fica de olho no canal porque em breve vai sair esse vídeo também. Não só a parte da comunicação, mas também a publicação do livro, e eu percebo que as pessoas ficam bastante com essa dúvida. Afinal, não era uma coisa que eu demonstrava fazer e eu também não falava muito para as pessoas, né? Eu acho que é muito importante eu destacar aqui que quando eu era pequena eu gostava muito de ler. E por que eu destaco isso, gente? Porque foi o pontapé inicial para eu começar realmente a gostar da escrita. Eu era uma criança que amava ler várias historinhas infantis. Eu não sei se eu vou achar a foto para colocar aqui para vocês, mas quando eu era criança, eu amava também aqueles kits de livro que o pessoal vendia na frente da escola, que vinha CD, vinha óculos 3D, vinha um monte de historinhas infantis. Eu era apaixonada por aquilo e os meus preferidos, com certeza, eram os gibis da Turma da Mônica. Na verdade, eu amava vários tipos de gibis, mas, enfim, Turma da Mônica era o meu preferido de todos. Quando eu não estava com outras crianças, eu ficava lendo realmente. Tinha outras brincadeiras também que eu conseguia brincar sozinha e etc. Mas quando eu estava sozinha, eu também lia muito. E o que acontece? Li e reli várias vezes as historinhas que eu tinha, às vezes eu lia tudo em uma tarde. Até que a escrita começou para mim como uma brincadeira, porque eu pegava várias folhas A4, dobrava elas e colocava uma dentro da outra e comecei a desenhar os meus próprios gibis. Então eu fazia os quadradinhos, colocava os balões de diálogo, colocava os personagens. Infelizmente eu não vou ter para mostrar para vocês nenhuma foto e nem o próprio gibi. Eu perdi essa relíquia. Era muito legal, eu lembro que os personagens principais eram uma raposa e um coelho, mas eu não lembro que tipo de coisa que acontecia na história. Eu não lembro do roteiro realmente, mas eu lembro de ter esses dois personagens e porque eu pintava bastante eles. Então, assim, gente, eu diria que foi aí que tudo começou. Mas até então, eu era criança e eu não via a escrita como uma profissão. Era só ali uma brincadeira que eu fazia quando eu estava sozinha. Inclusive, eu sempre fui uma escritora jardineira, né? Porque, como vocês podem perceber, eu criava tudo na hora ali. Não que hoje em dia eu não faça planejamento, tá? Planejamento é muito importante. Mas como escritora jardineira, eu amo sentar e simplesmente criar enquanto eu tô escrevendo. Então, resumindo, gente, a escrita começou pra mim como uma brincadeira de criança, mas que a longo prazo foi se tornando algo maior. Então, como vocês podem perceber, eu sempre gostei muito de criar histórias. Só que eu tinha muita vergonha de mostrar que eu escrevia
Então ficava por isso mesmo, gente. Então vamos para a evolução, porque foi no ensino médio que eu tive uma virada de chave acerca da escrita. Foi realmente quando eu criei a paixão de escrever e criar histórias e mostrar um pouco ali para algumas pessoas, colocar também no papel os enredos que eu imaginava, toda a história direitinho. E quando eu comecei a fazer um esqueleto do meu jeitinho jardineiro de ser, mas o que realmente me fez querer continuar na escrita, não só como um hobby ou algo que eu faria ali às vezes, foi realmente um incentivo externo. Então, algo que antes era uma brincadeira, eu comecei a levar muito mais a sério, ou pelo menos tentava. Então, gente, quando eu era adolescente, eu tinha 2 páginas de fã-clube e nelas eu comecei a fazer alguns posts que eram os famosos Imagines ou Imagine, que era basicamente um post que tinha sempre uma foto principal e na descrição do post tinha uma pequena historinha ali que ela era continuada, né, através de outros posts. Então tinha o capítulo 1 e eu acho que eu fui até o capítulo 5 nessa brincadeirinha. Isso aconteceu em meados ali de 2018. E assim, gente, os Imagines era basicamente uma pequena história que era contada na descrição do post, tá? Então não era nada muito grande, era uma coisinha bem pequenininha mesmo, mas que era contínua. E aí eu ficava intercalando esses 2 posts entre os 2 fã-clubes. E eu acho que eu cheguei a publicar uns 10 capítulos nessa brincadeira toda, não tenho certeza. E eu nem sei se eu posso chamar de capítulos, gente, porque eram coisas realmente muito curtinhas. Mas era divertido estar criando ali e foi assim que começou uma grande coisa, eu diria. Até que uma amiga minha, que também tinha um fã-clube na época, me perguntou por que eu não postava essas historinhas curtas no Wattpad. E aí, meus amigos e amigas, foi quando eu entrei no Wattpad como escritora. Eu basicamente coloquei os capítulos que eu já tinha no Instagram, que eram bem curtinhas as descrições dos posts. Fiz algumas alterações para ficar um pouco maior também, para a pessoa também não precisar ler em 1 minuto, né? Ter um pouquinho mais ali de desenvolvimento em cada capítulo. E depois disso, eu não parei mais. Inicialmente, só as minhas amigas liam. Eu tenho que fazer uma menção honrosa ao meu amigo que depois de pronto, ou quando quase estava sendo finalizada, leu todos os 60 capítulos. E assim, gente, aos poucos foram chegando novos leitores. Tanto que essa fanfic que eu escrevi, ela inicialmente era para ter uma temporada só, então eu tinha fechado tudo direitinho ali no enredo, para que continuasse ali com o filme que eu me inspirei. Só que os leitores amaram a história. Eu tinha alguns leitores fiéis ali que acompanhavam a história sempre, que eram minhas amigas, e algumas outras pessoas também que acabaram me conhecendo pelo Wattpad, como a Lili, e aí me pediam bastante para dar continuidade à fanfic. Eu acho que tinha uns 20 ou 30 capítulos da primeira temporada. E aí eu resolvi dar ouvidos a todo mundo, melhor decisão que eu tive, inclusive. Fiz uma segunda temporada também. Foi assim, gente, um processo que foi demorado. Nem sempre eu estava disposta a postar sempre. Mas em minha defesa eu terminei, tá tudo direitinho, fechadinho. Eu fiz o arco certinho ali. Tá tudo finalizado. E assim, gente, essa de toda vez que eu publicava um capítulo, a galera lia e pedia mais, me dava um gás absurdo de criatividade e eu sempre queria continuar e postar mais e mais. E assim, gente, eu diria que foi realmente nessa época da fanfic que eu tive muita vontade de publicar de verdade, porque esse incentivo externo me mostrou que as pessoas realmente estavam gostando da minha escrita e era algo que eu já tinha me apaixonado completamente. Para mim foi uma junção que daria certo, e graças a Deus tá dando. Então, durante a escrita da fanfic, eu pesquisei muito sobre os meios de publicação, né, que tem meio tradicional, e foi quando eu descobri sobre o método independente de publicação. Foi aí que eu comecei a ter várias ideias e comecei a matutar como que eu ia fazer essa publicação, mesmo sem ter uma história original pronta. Original eu digo que não fosse fanfic, né? Que os personagens fossem 100% meu. Olha quem veio falar com vocês! Olá, meu amor! Esse é Alvin, para quem não conhece. Nesse meio tempo eu também criei o canal, entrei no teatro, tive algumas atividades ali que eu desenvolvi bastante a fala e aprendi também a me expressar melhor. E assim, gente,
Foi no teatro que eu conheci alguns dos meus amigos escritores, que eles são muito, muito bons, inclusive. Eles escrevem roteiros de peça e livros também. São artistas muito incríveis e que eu admiro demais. E foram eles que também me deram muito essa força de, poxa, faz também, é muito legal. Mas o teatro realmente mudou minha vida nesse sentido, né? Da desenvoltura e da forma com que eu me expresso, né, hoje em dia. Agora a gente vai falar sobre a vontade de criar uma história original. Depois de algumas fanfics publicadas no Wattpad, que eu percebi que eu gostava muito de escrever. E não só isso, eu gostava muito de ver a reação do público e eu queria sempre estar ali surpreendendo cada vez mais eles a cada capítulo. Essa é uma coisa que eu trouxe, inclusive, para O Que Não Desejar de Natal e pretendo fazer nos próximos também. Foi em 2022 que eu comecei a criar o meu primeiro universo literário, né? Que era um livro de fantasia. Quem acompanha o canal já tem um tempinho e viu o primeiro capítulo de Diário de Escrita, foi em 2022 que eu comecei a criar o universo do Projeto das Flores, que é o livro que eu estou escrevendo atualmente. E assim, era para eu ter publicado ele antes do Que Não Desejar de Natal, mas Deus tinha outros planos. Nessa época eu continuei pesquisando muito sobre as formas de publicação e como que eu poderia publicar de forma independente, mas não só nas plataformas, né? Porque eu não sabia como fazer os registros, eu não sabia várias coisas. Até que, no meio de várias pesquisas para publicar o livro de fantasia, chegou o Natal de 2022. Eu estava sentada na minha sala de casa, vendo a árvore de Natal lá brilhando, escutando as músicas de Natal, realmente curtindo a vibe natalina, quando me veio uma cena na mente. A título de curiosidade, a cena está no capítulo 14 do livro. E assim, foi uma cena que me deixou muito intrigada mesmo. Ao ponto de que eu fiquei matutando várias vezes a história. Eu até escrevi no bloco de notas do celular o que eu tinha imaginado. Foi aí que eu comecei a criar os personagens, comecei a criar a história, porque foi a partir daquela cena que eu fui tentando buscar os motivos daquilo ter acontecido. Foi através dessa cena que o livro nasceu. Inclusive, eu escrevi O Que Não Desejar de Natal em 2023 e concluí no mesmo ano, a primeira versão, pelo menos. Depois eu conheci alguns outros escritores, através do treinamento de escritores independentes, da Marina Blank, que eu também entrei, para poder realmente aprender a fazer tudo como escritora independente, né? Tudo da publicação. Então, tudo que uma editora faz, eu sei fazer para fazer a publicação do meu livro, tudo direitinho, resguardando no meu direito autoral e várias outras coisas. E assim, sem dúvidas, entrar no treinamento foi um divisor de águas para mim. Eu aprendi muita coisa e tive muito apoio de vários escritores amigos que acabei fazendo dentro do treinamento e que eles são de todo o Brasil. Então, lá eu aprendi a fazer todo o processo de publicação do zero e fazendo realmente tudo sozinha. Em breve vai sair um vídeo onde eu vou falar tudo sobre o processo criativo de O Que Não Desejar de Natal. Não percam, viu? Vai ser um vídeo bem legal também. Então, depois de passar por todo o processo de publicação, enfim nasceu O Que Não Desejar de Natal. Então, como eu disse, não percam esse vídeo super especial que vai sair. E assim, esse ano foi muito incrível. Eu participei da Fli Conquista, que é uma feira literária de Vitória da Conquista. Também fiz o lançamento do livro Embrumado, em parceria com a Secretaria de Cultura do município. Então, O Que Não Desejar de Natal vem sendo um sonho realizado, sabe? Tem acontecido muitas coisas incríveis e eu não tenho dúvida que a Mariana de 2018, ou a pequena Mariana, que também fazia seus próprios gibis, tenho certeza que elas ficariam muito felizes e orgulhosas. Então, assim, gente, a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo para vocês é a seguinte: nunca desista dos seus sonhos, por mais que pareça ser muito difícil de realizá-los. Eu sei que quando a gente cresce, tudo fica mais difícil, mas assim, a alegria de realizar e fazer aquilo que você gosta é muito incrível. Eu também não vou mentir pra vocês, não é fácil, ainda mais quando a gente é iniciante. Mas tem sido uma jornada muito bonita e que eu tô me encantando cada vez mais com essa profissão. Eu sou muito grata por cada etapa que eu tive como escritora. Elas foram muito importantes para o desenvolvimento de quem eu sou hoje. E também sou muito grata a cada leitor que já leu alguma história minha. Terão também novas histórias, novos livros, que vão ser, né, desse universo de fantasia que eu comentei. Ainda não sei quando que eles vão sair, mas queria muito trazer esse vídeo para falar um pouco para vocês sobre a minha jornada como escritora e trazer também como que eu cheguei até aqui.
A carreira literária não é fácil, mas eu sou muito grata de estar aprendendo cada dia mais. Eu busco sempre estar estudando. Eu aprendo realmente enquanto eu estou vivendo o processo e isso é incrível demais. Então acho que eu vejo vocês agora em bienais ou em outras feiras literárias, quem sabe. Mas lembrem-se de seguir os sonhos de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like de vocês, se inscrevam no canal. Lembra de dar uma passadinha lá no site oficial para conhecer um pouco sobre o livro, O que Não Desejar de Natal. Vai ser um prazer enorme. E é isso, gente. Foi muito legal contar um pouco sobre a minha trajetória na escrita para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou responder todo mundo. Mas é isso. Eu deixo aqui o meu agradecimento de coração a todos os leitores. Muito obrigada. Um beijo e eu vejo vocês nos próximos capítulos. Tchau!